Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Quero trazer uma reflexão hoje sobre o seguinte tema: a vanglória dentro do corpo de Cristo. Entendemos através das Escrituras que a igreja é o corpo de Cristo. Nós, membros, nos unimos, cada um com seu dom, com sua identidade, contribui para o funcionamento desse corpo. E nesse corpo atua o Espírito Santo, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo, como relata o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Então, meus irmãos, o corpo precisa que todos os membros estejam funcionando em harmonia para não termos enfermidades. Se uma parte desse corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram, como consta em 1 Coríntios 12, 26. Juntos somos o corpo de Cristo e precisamos honrar esse corpo para que o Espírito Santo atue. É necessário que a gente diminua e que ele cresça, como consta lá em João 3,30. Como é que nós diminuímos? Mortificando os desejos da carne. Todos os dias precisamos fazer uma autoavaliação, examinar a nós mesmos com verdade, porque Deus conhece os nossos corações. Nós não conseguimos enganar o nosso Senhor. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos e eliminar o mal. No contexto da igreja, Paulo afirma o seguinte, em 1 Coríntios 5, 11 e 12. O que eu queria dizer é que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar o que estão dentro. Deus julgará os de fora. Portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Será, irmãos, que estamos causando algum mal ao corpo de Cristo? Quem concorda que o juízo de Deus começa na igreja? Em 1 Pedro 4,17, Pedro diz o seguinte: pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus? Meus irmãos, precisamos ser diferentes. Quando estamos sendo julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Terminei acabando de citar Romanos 11, 32. E acreditem, meus irmãos, melhor é ser disciplinado pelo Senhor do que ter a sua indiferença. Deus se opõe aos orgulhosos, meus irmãos. Vamos reconhecer os nossos erros, nos arrepender verdadeiramente, enquanto é tempo, e agirmos com humildade para recebermos a graça de Deus. Em 1 Pedro 5,6 diz o seguinte: portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. Deus está testando a noiva, meus irmãos. Quem consegue sentir isso? A Bíblia compara o amor de Deus com o amor de um homem por sua noiva. A igreja é a noiva de Cristo, amada e protegida por Ele. Precisamos ter compromisso e fidelidade com Cristo. E esse compromisso começa dentro da nossa casa, fortalecendo a nossa família em verdade e em espírito. Quantas famílias destruídas, quantos lares desajustados nós estamos vendo? Isso afeta a unidade da igreja, meus irmãos. Precisamos ir para o quarto, fechar a porta, orar ao Pai em segredo, como Jesus nos ensinou. Lá em Mateus 6, de 6 a 8, intercedendo pelas nossas famílias. Não vamos conseguir bons resultados usando as nossas forças. Paulo ainda afirma em 2 Coríntios 3,3 que nós somos a carta de Cristo. Os resultados da obra de Cristo são expressos não com caneta, mas com o Espírito de um Deus vivo, que vive em nós e habita em nossos corações. Precisamos deixar de confiar em nós mesmos e aprender a confiar em Deus, que tudo pode, que ressuscita os mortos. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições. E com esse mesmo encorajamento, nós somos convidados a encorajar os outros. Meu convite hoje para você é que possamos nos orgulhar apenas no Senhor,
Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Amém, meus irmãos?